pessoal que já entrou, né? É um tema importante, é um tema bem legal para ser discutido hoje. E vocês acham que já dá para a gente começar ou espera mais um pouquinho? Bom, acho que a gente deu 10 minutinhos, né, Marcos? Acho que todo É, mundo aí deve ter compromisso. então tá, então vamos, né? Eu queria agradecer aí a presença de todos, em especial do Dr. Guilherme, do Dr. Plínio, que junto comigo irão compor essa sala. Eu estou coordenando, o Dr. Guilherme está sendo moderador e o Dr. Plínio, o nosso palestrante, né? Nosso ilustre palestrante. Hoje nós vamos abordar o tema de miocardiopatia chagásica. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né? Muita novidade em relação a diretrizes e nada melhor do que a gente fazer esse update, né? Essa atualização com esse tema que é tão importante e que, por sinal, Plínio, a gente tem um colega que pesquisa muito chagas aqui na região, que é o Dilson, lá do Acre, e, Uhum. se eu não me engano, conversando com ele ano passado, que foi presente no nosso congresso, a gente está tendo um surto aqui na região, né? Chagas agudas, e a gente tem encontrado isso, né, ô Guilherme, no paciente se internando no hospital de base em chagas agudas. E isso trouxe aí à luz para que a gente discutisse esse caso, né? Esse tema, melhor dizendo, sobre cardiomiopatia chagásica, tá? Então, Guilherme Uhum. é nosso médico formado pela São Lucas, fez residência de clínica médica na Estadual de Londrina, residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese, é médico assistente do departamento de cardiologia lá do Hospital de Base, aqui em Rondônia, Porto Velho, né? E um médico colaborador também, um médico colaborador da residência de clínica médica aqui do Hospital de Rondônia. Então, queria já agradecer, Guilherme, pela sua disponibilidade também e já deixar aí a deixa para você dar seguimento aí no nosso clube de revista apresentando o colega Plínio. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Obrigado, Marcos, pela apresentação. De fato, é um tema muito oportuno para a gente aqui de Porto Velho, Rondônia, de Rondônia de forma geral, porque realmente temos visto casos aqui que tem muito a ver com o assunto, né? Então, para a gente vai ser muito bem-vindo a aula do Plínio aí, para a gente poder aprender um pouco mais sobre o tema. E também queria agradecer muito ao Plínio, por ter aceito o convite. O Plínio, que é um colega muito querido de residência, né? Ele é cardiologista também pelo Instituto Dante Pazanese, fez fellow de transplante cardíaco no Instituto Dante Pazanese e hoje é médico assistente do setor de miocardiopatia do Dante Pazanese e também tem mestrado pelo Dante barra USP. Então, certamente a gente vai ter uma aula aí muito rica de informações. Obrigado, Plínio, novamente, e fica à vontade aí para começar a sua aula. Bom, primeiramente, boa noite, né? Agradeço muito aí o convite do Dr. Guilherme, Dr. Marcos. Para mim é uma honra falar sobre cardiomiopatia chagásica, que é um tema que eu me interesso muito, né? Então agradeço bastante a Sociedade de Cardiologia do Estado de Rondônia para poder falar de uma doença que é tão prevalente, mas infelizmente tão negligenciada, né? Eu tentei procurar buscar várias fatores, né, da cardiomiopatia chagásica e baseado nas últimas diretrizes, né, principalmente na diretriz que saiu agora da SBC de 2023, pegando vários aspectos da cardiomiopatia chagásica e as novidades aí, apesar de que Chagas é justamente uma doença que infelizmente é negligenciada, com poucos estudos novos aí que mudem o desfecho, né? Mas vamos lá, esse é o roteiro da apresentação e vamos começar. Então, inicialmente, Chagas é uma doença
transmissível, potencialmente fatal, causada pelo Trypanosoma cruzi, e ela faz parte daquelas doenças que a gente chama de doenças tropicais negligenciadas, conforme sugerido pela OMS, né? Essas são doenças que ocorrem em países subdesenvolvidos aí dos trópicos, né? Em que acontece, em que os índices são muito preocupantes, visto pouco desenvolvimento no tratamento, na pesquisa e na cura desses pacientes. Então, a morbimortalidade, infelizmente, ainda é muito alta por conta de ser uma doença negligenciada. E um pouquinho de história, eu acho sempre importante a gente citar a história da doença de Chagas, até porque é um orgulho da medicina brasileira e também da ciência do Brasil, porque é uma doença que foi diagnosticada, que foi avaliada por cientistas brasileiros, sobretudo Carlos Chagas, que realizou o diagnóstico, o primeiro diagnóstico da doença de Chagas no interior de Minas Gerais, enquanto ele investigava um surto de malária na cidade de La Sança, em Minas Gerais, em que os trabalhadores que estavam construindo uma ferrovia, né, estavam tendo um surto de malária, e nessa ocasião foi apresentado ao Carlos Chagas o bicho barbeiro, né? O barbeiro que comumente vive na casa de pau a pique, nas frestas da parede, em que de dia ele fica escondido e de noite ele acaba picando os indivíduos, né? Foi apresentado para o Carlos Chagas, que avaliou, sabendo que os insetos, né, o barbeiro, costumeiramente era portador de tripanossomas, ele decidiu avaliar a parte intestinal e viu que tinha uma forma de tripanossoma em desenvolvimento. Para avaliar se era transmissível ou não aquele tripanossoma que ele primeiramente viu, ele infectou saguis e posteriormente ele viu que ao avaliar o sangue periférico desses animais depois de 60, 90 dias, ele encontrou pela primeira vez o Trypanosoma cruzi na forma desenvolvida. E ele deu esse nome de cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz. E foi aí que ele fez o diagnóstico da doença de Chagas. E, posteriormente, ele mesmo fez o diagnóstico, o primeiro diagnóstico em um ser vivo. Ele avaliou uma paciente chamada Berenice, com 2 anos de idade, com uma síndrome febril, linfonodomegalia, e ao avaliar o sangue periférico, ele encontrou o mesmo Trypanosoma cruzi que tinha encontrado dentro do barbeiro. E assim, é um orgulho nacional, né, ter criado o diagnóstico aqui no Brasil, visto que uma só pessoa, em curto espaço de tempo, conseguiu descrever um novo vetor, um parasito e uma nova doença sozinho, com pouco instrumento, com pouca tecnologia. Aí, a semelhança, a gente vê o Covid, né? O mundo inteiro tentando descrever a fisiopatologia com alta tecnologia, e o Carlos Chagas sozinho conseguiu fazer isso e avaliar toda a fisiopatologia da doença. Dito isso, a epidemiologia da doença, né? A doença de Chagas é uma doença endêmica em 21 países da América Latina, mas não apenas nos países subdesenvolvidos. Atualmente, ela é presente nos países desenvolvidos por conta do fenômeno da globalização e da imigração. Vejam vocês aqui, a região dos Estados Unidos já é prevalente a doença de Chagas, tanto é que as bolsas de sangue passaram a ser testadas quanto a sorologia de Chagas, por conta do aumento da prevalência. No mundo inteiro, acomete 7 milhões de pessoas, com 30 mil casos novos por ano, 14 mil mortes por ano, gerando um custo global de 24 bilhões de dólares por ano. É muita coisa, né? E no Brasil, propriamente dito, essa doença acomete em torno de 2,4% da população, ou seja, 4,6 milhões de infectados só no Brasil, correspondendo a 4 mil óbitos por ano. E o mais interessante, é uma doença tão negligenciada que apenas 20% dos pacientes sabem que são portadores da doença de Chagas. Aqui nesse mapa, né, a gente consegue avaliar a prevalência de Chagas, a gente vê que ela é mais prevalente na região sudeste, nordeste, centro-oeste, mas existem focos da doença em todo o Brasil, de fato. E o boletim de 2022, né, da doença de Chagas, ele criou um índice que chama Índice de Vulnerabilidade, que é justamente uma avaliação do potencial de morbimortalidade da doença de Chagas, como uma forma de prever o impacto dessa doença no nosso país. Esse índice, ele é criado a partir de 3 subíndices, né? Inicialmente, a partir da prevalência da doença de Chagas,
Outro subíndice seria os agravos da doença de Chagas, seja IC, seja megaesôfago, né? E associado à disponibilidade da saúde, né? Da parte da disponibilidade de saúde. A partir desses três subíndices, a gente cria o índice de vulnerabilidade, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o potencial de morbimortalidade da doença de Chagas. Vejam vocês aqui que a região sudeste, a região nordeste e a região centro-oeste, o índice de vulnerabilidade é um pouco mais elevado. Tendo aqui o estado de Rondônia, né, um índice intermediário dessa vulnerabilidade. Aqui temos a prevalência de Chagas, mostrando que ela é mais evidente nas áreas urbanas, até porque é na área urbana que o ser humano se instalou e acabou pegando essas doenças aí que inicialmente estavam no ciclo na parte rural, né? E aqui a gente consegue ver que no Brasil, o que vem acontecendo, deixa eu só tentar puxar para cá. O que a gente vê é que no Brasil ainda existe um alto coeficiente de mortalidade. Vejam que o coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes é 2,34. Aqui no estado de São Paulo, o índice é superior à média nacional. Vejam que em 2017 houve 985 óbitos por 100 mil habitantes, né? E vejam só que aqui Rondônia, apesar de ter um índice inferior, ainda é bem elevada, 20 mortes de uma doença que teoricamente já era para já ter sido erradicada. E, contudo, apesar de ainda apresentar índices alarmantes de morbimortalidade, a gente vê que a mortalidade vem caindo associada também à prevalência da doença. Aqui na América Latina, o que já foi 4,3%, a prevalência da doença caiu para 1,1%, isso em 2010. Contudo, mesmo assim, o que a gente vê é que os patamares ainda estão elevados, o que necessita de atitudes, tanto políticas quanto da área médica, que consigam erradicar essa doença de fato. Portanto, no dia 14 de abril, se tornou o Dia Mundial de Chagas, né, no aniversário do diagnóstico, do primeiro diagnóstico da doença de Chagas, e isso foi instituído em 2019 pela Organização Mundial de Saúde como uma forma de tentar enfrentar essa doença. Foram realizadas 3 ações, né, sugeridas 3 ações. Primeiramente, reconhecer a doença de Chagas como um problema de saúde pública para a política de prevenção, controle e vigilância. A segunda, que eu acredito ser muito importante, que é a qualificação da atenção médica para o diagnóstico e tratamento adequado, até porque é uma doença que, inicialmente, na fase aguda, pode ser muito confundida com outras etiologias, arboviroses, outras etiologias virais, né? E, por fim, a criação de protocolos de prevenção e vigilância nos países onde ainda ocorre a transmissão vetorial, como é o caso do Brasil. Portanto, terminando a epidemiologia, como é que ocorre a transmissão dessa doença? Claro que a principal via de transmissão, né, é por meio da transmissão vetorial, por meio dos triatomíneos. Esses são insetos, né, da subfamília Triatominae e são conhecidos por vários nomes aí pelo Brasil afora. Aqui em São Paulo a gente chama de barbeiro, não sei como é que vocês chamam aí em Rondônia, mas em outros lugares é chamado de chupão, procotó, bicudo, e existem várias espécies no Brasil responsáveis pela transmissão da doença de Chagas. A gente tem 148 espécies, né? Sendo 64 presentes no Brasil, contudo, 10 delas são epidemiologicamente importantes no Brasil. Vejam aqui uma casa de pau a pique, o ambiente, o habitat onde esse inseto acaba vivendo. E, segundo a Fiocruz, esses são as 5 principais espécies de barbeiro no Brasil, né? O Triatoma infestans, mais presente na Bahia, no Rio Grande do Sul, Triatoma brasiliensis, mais na região Nordeste, Centro-Oeste, o Triatoma pseudomaculada, que acaba pegando também a região Nordeste, Centro-Oeste, o Panstrógilos megistus, né, que acaba pegando grande parte do Brasil, mais de 50% do Brasil, e o Rhodnus robustus, que acaba pegando mais a região norte. E como é que é a transmissão? A principal transmissão, como eu havia falado, é a vetorial, em que acontece a picada do barbeiro, né? E, ao mesmo tempo, ocorre a defecação desse animal
com a presença do tripanossoma e, ao coçar a região da picada, as fezes entram em contato com o sangue periférico e inicia-se o ciclo da doença, né? Aqui essa foto interessante do animal, do inseto defecando, né? E as outras formas de transmissão seria a oral, que inclusive é responsável por microsurtos epidemiológicos no Brasil, principalmente aí o consumo de açaí ou de caldo de cana com a presença de parte do barbeiro ou de fezes do barbeiro. A transfusão também é um meio de transmissão da doença, o que é muito mais raro atualmente pela pesquisa da doença de Chagas no sangue, né, com alta sensibilidade. Outra forma de transmissão são os acidentes laboratoriais, que é uma forma mais rara e existe inclusive profilaxia nesses casos, e mais raramente a transmissão vertical e por transplante de órgãos. Essa é uma doença que apresenta fases e formas diferentes, com uma fisiopatologia bastante complexa, né? Inicialmente, a gente tem duas fases principais: a fase aguda, em que é caracterizado por intensa parasitemia associada a uma intensa resposta inflamatória aguda, né? Posteriormente, essa doença evolui para a fase crônica, em que a parasitemia é controlada, mas a inflamação, apesar de reduzir a intensidade, ela é constante e de fraca intensidade, mas incessante. A fase aguda, então, propriamente dita, que vocês mesmos disseram que existem ainda surtos, né, na região aí de vocês, ela é caracterizada por sintomas inespecíficos e muitas vezes, a maior parte das vezes, os pacientes são oligossintomáticos. O paciente apresenta um quadro de febre de 1 a 2 semanas, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia, dinamia e prostração. Vejam vocês que um quadro viral, uma arbovirose, apresenta exatamente os mesmos sintomas. Então, se você não pensa em Chagas, você não vai fazer o diagnóstico. Inclusive, o que difere um pouco seria justamente o sinal de Romanin, que é o edema periorbitário secundário ao ponto de inoculação do barbeiro, e o chagoma, que é a região de inoculação na pele. A miocardite, que é muitas vezes subclínica, ela está presente em grande parte dos pacientes, mas, como eu falei, muitas vezes ela é de baixa intensidade, com poucas complicações, e o paciente nem sabe que tem miocardite. A duração dessa fase aguda é em torno de 4 a 8 semanas, né? E os sintomas são mais expressivos em uma pequena parcela dos pacientes infectados, em torno de 5 a 10%, sobretudo quando eles apresentam uma alta carga de parasitemia, podendo chegar à morte em 3% dos casos, sobretudo nos pacientes que apresentam miocardite e meningoencefalite, que daí sim provavelmente o paciente acaba tendo um quadro mais brutal que leve a essa morte. Aqui alguns sinais da fase aguda, né? O sinal de Romanin, aqui o chagoma e aqui o Trypanosoma cruzi, que é encontrado na forma aguda no sangue periférico com facilidade. E em relação à miocardite aguda, a incidência ela é variável porque muitas vezes a quantidade de parasita inoculada é o que vai determinar a presença ou não de sintomas. Por isso que a gravidade é variável. Muitas vezes, quando a transmissão é realizada por via oral, a parasitemia é muito elevada e, nesses casos, a maior chance do paciente evoluir com um quadro mais grave. O início da miocardite ocorre justamente quando ocorre a redução da febre. Quando o paciente fica afebril, é quando ele passa a desenvolver a miocardite. Na avaliação histopatológica, são encontradas mastigotas e uma pancardite, uma inflamação do coração difusa que poupa só a válvula. Aqui a gente consegue ver, né, os miócitos, um infiltrado inflamatório bem importante e dentro do miócito um ninho de amastigotas, né? E a fisiopatologia da fase aguda, inicialmente, é justamente pelo próprio parasitismo. O tripanossoma invade a célula e causa lise celular e apoptose, mas secundária a isso, ocorre uma reação inflamatória bastante intensa, mediada por linfócitos, principalmente por citocinas, como a TNF-alfa, o interferon gama, causa um distúrbio microvascular bastante importante, que apesar de ser uma reação inflamatória essencial para o controle da infecção, é justamente essa resposta inflamatória exacerbada que pode levar à lesão miocárdica. E qual que é o sintoma da miocardite propriamente dita, né?
geralmente é assintomática, mas quando apresenta a clínica, o paciente tem dor torácica, tem dispneia, palpitação, síncope, inclusive a morte súbita é relatada nesses casos. Em relação ao eletro, o paciente apresenta uma taquicardia geralmente sinusal, associada a alteração de repolarização, redução da amplitude do QRS e muitas vezes o paciente apresenta um supramantido e é um diagnóstico diferencial, inclusive de infarto. No eco, é evidenciado uma hipocinesia difusa com derrame pericárdico também discreto. É um quadro de miocardite como outro qualquer, mas como eu falei, tem que sempre se pensar na epidemiologia de Chagas para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Já na fase quando ocorre a redução dos sintomas agudos associado à redução da parasitemia, a gente chega na fase crônica. E o que é fase crônica? É quando você tem já a sorologia positiva, uma parasitemia positiva, sem ter uma elevada carga desses parasitas. A maior parte dos pacientes evolui para ausência de lesão de órgão-alvo, ou seja, a forma indeterminada. 70% dos pacientes vão morrer sem saber que tem a doença. Ou seja, por isso que é uma doença subdiagnosticada. Contudo, quando apresenta uma lesão de órgão-alvo, a gente chama da doença de Chagas na forma determinada, que pode apresentar a forma cardíaca, que é a mais prevalente dentre os que apresentam a lesão de órgão-alvo, ou a forma digestiva ou a forma mista. Dentre a forma digestiva, o megaesôfago e o megacólon são os mais acometidos. Em relação à fisiopatologia, né, muitos dos trabalhos de Chagas vêm tentando descobrir qual é a fisiopatologia exata, né, da doença de Chagas, da cardiomiopatia chagásica crônica. Mas o que se sabe, a princípio, é que é multifatorial. Primeiramente, o próprio tripanossoma associado a uma predisposição genética, que vão mostrar os estudos mais recentes, né? A predisposição genética de ordem poligênica causa uma reação inflamatória exacerbada e uma disfunção mitocondrial, que vai levar toda a cascata da fisiopatologia. Inicialmente, então, a fisiopatologia é composta pela lesão direta do parasita na fase aguda, seguida da lesão inflamatória e imunológica da reação cruzada, porque o linfócito, quando ele é apresentado quando o macrófago apresenta o antígeno do Trypanosoma cruzi para o linfócito, o antígeno é muito semelhante à estrutura cardíaca. Então, ocorre uma reação cruzada com uma inflamação constante, de baixa intensidade, mas de forma crônica, né? Além disso, o fator fisiopatológico que contribui para a evolução da doença é justamente o distúrbio neurogênico. A gente percebe que o coração desses pacientes tem uma denervação importante associada à desautonomia e alteração do sistema de condução. Isso ocorre pelo próprio parasitismo, inflamação crônica e alteração microvascular. A alteração microvascular, por sua vez, também faz parte importante da fisiopatologia, visto que na necrópsia a gente vê que existem áreas isquêmicas de lesão do miocárdio, associada à alteração parietal das arteríolas, trombose de arteríolas, e uma coisa que chama atenção é que nos testes isquêmicos funcionais desses pacientes, existe isquemia sem evidência de DAC. E o pior, onde existe isquemia, invariavelmente vai evoluir com uma disfunção segmentar, mostrando que de fato existe uma contribuição importante para a alteração da parte microvascular. E por fim, a disfunção mitocondrial. Todos esses fatores em conjuntos acabam levando a uma necrose com fibrose cardíaca, causando a tríade da morte do Chagas, que é disfunção ventricular, arritmia maligna e tromboembolismo, que são as principais causas de óbito nesse paciente. Aqui, resumindo, né, a fisiopatologia, a doença de Chagas aguda tem alta carga parasitária, que evolui para a forma crônica, que é aí que é o divisor de águas. Ninguém sabe ao certo o porquê, mas alguns dos pacientes permanecem na forma indeterminada, com aumento de interleucina 10 e controle de danos ao coração. Outros não têm um aumento da interleucina 10, mas têm aumento de interferon gama, que causa lesão cardíaca, causando lesão estrutural cardiológica, que é seguida por sintomas e, por fim, a IC no estágio D, quando é refratário e leva o paciente a óbito. Agora, por que só 30% desses pacientes acabam caindo nesse braço de alta inflamação? Ninguém sabe ao certo. Contudo, o que se sabe é que alguns fatores acabam levando esse paciente a evoluir para uma cardiomiopatia chagásica crônica.
a idade do paciente, o sexo masculino, a região geográfica onde ele adquiriu, a carga parasitária, a genética do hospedeiro, a cepa do Trypanosoma cruzi, a via de transmissão, sobretudo a via oral, a gravidade da infecção aguda. Então, um paciente que evoluiu com disfunção na fase aguda tem alta chance de evoluir para cardiomiopatia chagásica crônica. Se o paciente reinfectou várias vezes, o estado nutricional e a ausência do tratamento antiparasitário. E a forma indeterminada? O que é de fato a forma indeterminada? O que acontece é que o sistema imunológico consegue deixar o Trypanosoma cruzi quietinho lá. Então, o paciente, ele acaba, por definição, para ser da forma indeterminada, ele tem que ser assintomático do ponto de vista cardiovascular e no trato gastrointestinal. O eletrocardiograma não pode ter nenhuma alteração e a radiografia de tórax, de esôfago e de colo não pode ter nenhuma alteração. Tudo isso associado ao fato de o paciente ser portador de Chagas, seja por teste sorológico ou seja por teste parasitológico. Resumindo, é o paciente que não tem sintoma, não tem alteração no eletro no raio-x, mas que é sabidamente chagásico. Agora, algumas observações conceituais em relação à forma indeterminada. Se o paciente não tem investigação do trato gastrointestinal, mas está sendo acompanhado com um cardiologista sem alteração no eletro no raio-x, eu chamo de forma indeterminada? Não, você não pode chamar. O que a gente chama nesses casos é uma doença de Chagas crônica sem cardiopatia aparente. Isso no nosso serviço do Dante Pazzanese é muito comum, porque como a gente tem todo o aparato para investigar a parte cardiológica, a gente consegue excluir que tenha comprometimento do coração, mas a gente não consegue avaliar a parte do trato gastrointestinal. E se eu não avalio a parte digestória, não tem como eu falar que é da forma indeterminada. Outra observação: se o paciente é assintomático, o eletro e o raio-x não tem alteração, mas o eco já tem uma alteração segmentar sugestiva de Chagas, eu ainda considero que é indeterminado? Sim, você ainda considera que é indeterminado, porque o termo de indeterminado foi criado em 1916, 1919 pelo próprio Carlos Chagas, que se referia justamente ao bom prognóstico do paciente que não tem alteração no eletro e no raio-x. Então, uma alteração em exames mais complexos, como eco, teste ergométrico ou Holter, não altera a definição de indeterminado, porque indeterminado está muito relacionado ao prognóstico bom desses pacientes e foi consagrado atualmente nas atuais diretrizes nacionais e internacionais. E a forma indeterminada, então, eu consigo jurar que não tem comprometimento cardíaco? De forma alguma. Esse trabalho aqui de 1984, que avaliou 33 pacientes com cardiomiopatia chagásica da forma indeterminada, quando foi realizada a biópsia desses pacientes, 60% deles tinha alteração na biópsia, inclusive já com fibrose, edema e inflamação. Outro trabalho mais recente, em que avaliou a ressonância nos pacientes com doença de Chagas, né, sendo 16 da forma indeterminada, nesses pacientes com forma indeterminada, 12% tinham realce tardio, 31% edema e 25% hiperemia. Ou seja, a forma indeterminada não está relacionada à ausência de alteração estrutural no coração. E quais são as alterações do eletro que eu posso falar, ó, de fato ele tem uma alteração no eletro, não pode mais ser chamado de indeterminado, mas sim de uma forma cardiomiopatia crônica chagásica. São essas alterações que são definidoras, né? São várias delas, mas principalmente a brade sinusal, abaixo de 40, ectopia polimórfica, BRD, alteração de repolarização primária, BAV maior ou igual a segundo, terceiro grau, BRE, zona eletricamente inativa, doença do nó sinusal, logicamente TV, FV, Flutter e FA. Essas outras alterações, elas são inespecíficas. Então, se eu encontrar num eletro com doença de Chagas, eu não posso falar que ele tenha cardiopatia chagásica, mas que pode ser que sim tenha. A partir do momento que eu junto várias dessas alterações inespecíficas, aumenta a probabilidade de eu ter um comprometimento cardiológico. E qual que é o prognóstico da forma indeterminada? Ela é muito semelhante da população em geral nos 5 e 10 próximos anos após o diagnóstico. Ou seja, é a mesma sobrevida da população em geral. Em relação à evolução, para a cardiomiopatia chagásica de fato crônica, uma meta-análise publicada no JAMA em 2020, com 23 estudos, evidenciou que existe a probabilidade anual de 1,9% de sair da forma indeterminada para a forma crônica.
Existe um risco em 10 anos de 17%, em 20 anos de 31%, e no Brasil, vejam que a cepa importa sim na transformação de indeterminada para cardiomiopatia. No Brasil, essa prevalência é mais elevada, de 2,3%. E qual que é a conduta nesses pacientes? Muitas vezes a gente acompanha um paciente no ambulatório que não tem nada, tem só aquela sorologia. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir ressonância? Eu vou pedir um estudo eletrofisiológico? Não. A diretriz atual recomenda que seja um tratamento conservador, um segmento conservador. Uma avaliação anual com eletro e anamnese se o paciente se mantiver assintomático. De forma alguma restringir o paciente à atividade física e profissional, porque é um paciente que tem uma sobrevida igual à população geral, e principalmente o acompanhamento psicológico nesses pacientes, porque é uma doença infelizmente negligenciada e estigmatizada. O tratamento etiológico, eu vou falar mais para frente, mas na forma indeterminada, na diretriz nova e já na diretriz da American Heart de 2018, existe uma recomendação forte para aquele paciente que ainda não tem cardiopatia chagásica estabelecida, sobretudo para os pacientes com menos de 50 anos. E quais que são as manifestações clínicas da doença de Chagas? As principais manifestações clínicas estão relacionadas à tríade da morte: arritmia, insuficiência cardíaca e tromboembolismo. Essas três manifestações estão associadas fortemente às causas de óbito do paciente chagásico. Outras alterações e manifestações que o paciente pode apresentar são justamente a dor torácica, pela alteração por microangiopatia, que eu havia dito. O paciente sempre refere que tem uma dor atípica, que não tem relação com esforço, né? E isso é bastante comum no ambulatório. E, além disso, a síncope, que pode estar associada tanto a arritmias malignas, quanto também a bloqueios e também a desautonomia muito presente na doença de Chagas. Primeiramente, então, em relação à arritmia, ela é muito comum, como eu havia falado, né? A arritmia ventricular está relacionada a um pior prognóstico nesses pacientes, doença do nó sinusal, doença do nó AV, e a FA está muito relacionado a uma disfunção e uma evolução tardia já da cardiomiopatia chagásica crônica. A morte súbita é a principal complicação, é a principal causa de morte no paciente chagásico, em torno de 65% dos pacientes. Em relação à IC, o que chama atenção é a gravidade da IC desses pacientes, sobretudo devido ao acometimento muito comum do VD. Esses pacientes podem ter alteração segmentar ou global, lembrando que segmentar é mais comum na parede inferolateral e inferior. É presente também a disfunção diastólica, que às vezes é subdiagnosticada por conta da alteração isquêmica da microangiopatia. E, por fim, é a segunda principal causa de óbito no paciente chagásico, correspondendo a 30% dos pacientes. A diretriz nova, ela muda um pouco a classificação da IC nesses pacientes, conforme a fração de ejeção. A gente sabe que nas diretrizes internacionais e nacionais a gente define como preservada acima de 50%. Já nessa diretriz, ele define como preservada acima de 55%, justamente para identificar precocemente aqueles pacientes que vêm evoluindo com uma pequena disfunção para entrar com tratamento mais precoce. A levemente reduzida varia de 41% a 54% e reduzida a menor 40%. E o conceito de fração de ejeção melhorada também está presente na cardiomiopatia chagásica. Inclusive, muitos especialistas antes pensavam que não existia possibilidade de melhora da fração de ejeção na cardiomiopatia crônica. Contudo, trabalhos novos mostram que isso sim pode acontecer com tratamento otimizado. E em relação à classificação da IC secundária, a partir dos estádios evolutivos, a gente define como A, B, C, D. A corresponde ao paciente que tenha o fator de risco, o paciente que tem a sorologia, e a gente chama, é o mesmo que o paciente da forma indeterminada. Os estágios B são aqueles pacientes que já têm alteração estrutural, mas continuam assintomáticos. Lembrando que o B1 é quando você tem a função preservada e o B2 quando você já tem uma disfunção. E vejam vocês que o estágio A, na forma indeterminada, a fibrose miocárdica já pode estar presente, mas mesmo assim eu ainda chamo ela de indeterminada. Por fim, o estágio C é quando o paciente tem alteração estrutural associada a sintoma. Se em algum momento ele apresentou sintoma, ele já é classificado como C. E nesses pacientes já há bastante fibrose na ressonância, arritmias complexas
no Holter, alteração do tamanho da área cardíaca no raio-x, e por fim o estágio D é quando é refratário e o paciente tem uma alta morbimortalidade. Terminando então a tríade da manifestação clínica, a gente tem, por fim, o tromboembolismo como uma causa em torno de 10% de morte no paciente chagásico. Ela é muito frequente nesses pacientes, por quê? Porque o chagásico ele consegue completar a tríade de Virchow do tromboembolismo. O paciente chagásico ele tem estase sanguínea por conta da disfunção cardíaca associado ou não a FA, que piora essa estase sanguínea. O paciente também chagásico, ele tem lesão endotelial, que é descrita pelos aneurismas, pela lesão de ponta, e é um paciente inflamado cronicamente, portanto, ele tem uma hipercoagulabilidade. Juntando tudo isso, a gente sabe que o paciente tem mais de 70% de chance de AVC se comparado com outros pacientes de com a sorologia negativa de Chagas. Em relação à trombose cardíaca, ela é encontrada em até 80% dos pacientes, sendo mais prevalente no VD. Prova disso, esse estudo aqui da década de 80, que avaliou necrópsia de coração de 148 pacientes chagásicos, encontrou que 53% desses pacientes tinham aneurisma de ponta, e desses, 37% tinham trombose no aneurisma. Ou seja, a gente subdiagnostica muitos pacientes que passam despercebidos esse aneurisma de ponta. Eu duvido que os pacientes que a gente vê no ambulatório com disfunção, que metade deles tem o aneurisma visto no eco, né? Então a gente tem uma subestimativa da quantidade de aneurisma de ponta. Além disso, essa meta-análise com 4.158 pacientes mostrou que aumenta o risco em 70% de AVE nos pacientes que têm a sorologia positiva para Chagas. Terminando então as manifestações clínicas, como que eu chego no diagnóstico propriamente dito? O diagnóstico ele é embasado por 3 fatores. Primeiramente, a clínica, aquele paciente que chega para você com BRD, BDAS ou um aneurisma de ponta, uma disfunção cardíaca grave com disfunção de VD, um paciente que tem um histórico familiar de morte súbita abortada ou ele mesmo com uma arritmia complexa, né? Associado à epidemiologia, sempre perguntar de onde o paciente veio, se tem alguém na família com doença de Chagas, mas o diagnóstico definitivo é laboratorial, seja parasitológico, seja sorológico. A avaliação laboratorial parasitológica ela é mais restrita, principalmente nos casos de Chagas agudo, quando ela acaba sendo o padrão ouro. Outras formas de você utilizar o teste parasitológico na reativação de Chagas, sobretudo nos pacientes transplantados ou com alguma imunodeficiência, nos pacientes para avaliar controle pós-tratamento, principalmente em estudos grandes de Chagas, né? Ou se houver dúvida diagnóstica quando se fizer uso da sorologia. E quais são os exames parasitológicos? Os principais, e inclusive que o Carlos Chagas fez uso, né? A gota espessa e o esfregaço, a hemocultura, o PCR, que foi uma técnica molecular desenvolvida na década de 90, que tem uma acessibilidade de 60% para o diagnóstico parasitológico, inclusive nas formas crônicas, né? E é muito importante no transplante cardíaco, predizendo em 80% a reativação de Chagas. E, por fim, o xenodiagnóstico. Para quem não sabe, o xenodiagnóstico é você colocar o paciente com suspeita da infecção em contato com o barbeiro pica o paciente e depois de 30 a 60 dias é avaliado o intestino do barbeiro e vê se cresceu ou não o tripanossoma. Mas a sensibilidade é bem baixa na forma crônica, em torno de 20%. E, portanto, a gente faz uso principalmente dos testes sorológicos, né? É o que é mais disponível, é de mais fácil acesso e também de melhor custo. A gente tem os testes que a diretriz atual de 2023 divide entre convencional e não convencional, né? A ELISA, a imunofluorescência indireta e a hemaglutinação indireta. São esses 3 os mais prevalentes dos testes. Existem testes não convencionais utilizados principalmente para estudo e os testes rápidos, que são aqueles testes usados onde tem indisponibilidade desses exames mais elaborados e para onde tem uma alta prevalência, né? A OMS não recomenda que esse seja o teste utilizado para diagnóstico definitivo de Chagas, pela baixa sensibilidade e especificidade. E como a gente faz o diagnóstico de Chagas? A gente sempre tem que pedir 2 testes sorológicos com metodologias diferentes.
Se os dois vieram positivos, pronto, eu fecho o diagnóstico. Se os dois vierem negativos, eu excluo o diagnóstico. Agora, se vier um negativo, outro positivo ou algum inconclusivo, aí a gente está diante de uma situação mais rara, com uma prevalência abaixo de 5% de um teste inconclusivo. Quais que são as causas? Ou o paciente tratou o Chagas previamente, ou ele tem uma reação cruzada, seja por uma infecção por leishmaniose, hepatopatia, ou alguma outra infecção, ou alguma outra arbovirose, ou houve a transferência passiva de anticorpos. Então, o que é recomendado nesses casos? A gente sempre está autorizado e precisa investigar outras causas, como eu falei, leishmaniose, questionar o paciente se ele já tratou o parasita com tratamento etiológico e, se ele negou, a gente repete 2 testes, a gente repete os mesmos testes ou solicita um terceiro teste. E é isso que é feito. Se mesmo assim continuar inconclusivo, apesar de ser muito raro, porque geralmente quando vem inconclusivo, na segunda tentativa eles acabam ou virando positivo ou negativo, a gente está diante de um quadro em que a suspeita ela é geralmente excluída. Porque muito provavelmente, se veio o teste ainda inconclusivo, não é Chagas. Só que se você tem uma suspeita muito grande, a gente tem que questionar novamente o paciente se ele já fez o tratamento com o benzonidazol, porque às vezes o paciente não sabe que ele fez uso. E por fim, do raro, existem casos descritos na literatura, em estudos da década de 80, na América Central, em que há cura espontânea, mas isso acontece em menos de 1% dos pacientes. O que é cura espontânea? Ele já teve Chagas, mas agora é indetectável tanto a sorologia quanto o exame parasitológico. Existem também casos mais raros em que a sorologia é negativa e o Chagas é positivo, se você fizer o exame parasitológico. Esses casos são muito raros, também foram descritos na década de 80 na Bolívia, né? Mas isso é o raro do raro, não é a nossa prática clínica. Beleza, cheguei no diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu tenho que seguir com os exames complementares, né? E os exames complementares, inicialmente, o principal deles seria o eletrocardiograma. O eletrocardiograma a gente tem que pedir para todo paciente, repetir anualmente se o paciente tiver assintomático e a qualquer momento que você tiver uma alteração do quadro clínico. Lembrando, BRD é a causa, é a alteração mais comum, o BRE é mais raro, mas indica pior prognóstico, ectopia ventricular está associada à morte súbita, FA a uma doença mais tardia e um QRS com uma amplitude menor a uma disfunção ventricular. O raio-x também é indicado para todos os pacientes, ele deve ser indicado tanto para o diagnóstico e prognóstico. Lembrando que a cardiomegalia, que é um critério de pior prognóstico, ela também pode ser aferida pelo diâmetro diastólico do VE, segundo esse trabalho publicado na SBC. Quando o diâmetro diastólico do VE for maior ou igual a 60, ele tem alta especificidade para ter uma cardiomegalia no raio-x, ou seja, um pior prognóstico. O ecocardiograma é o exame principal no Chagas, né? A gente consegue ver que esses pacientes têm uma disfunção grave. Quando você tem disfunção no eco, é o maior marcador de mortalidade do paciente chagásico. A alteração pode ser difusa ou segmentar, como eu falei, inferior e inferolateral. Esses pacientes costumam ter estase sanguínea, vejam vocês aqui um contraste espontâneo, e também o aneurisma de ponta. A avaliação periódica do eco, ela tem uma recomendação ponderada pela atual diretriz, né? E ela é recomendada de 2 em 2 anos naquele paciente que é sintomático e de 5 em 5 anos no paciente que não tem sintoma. O Holter, por sua vez, ele também tem que ser pedido para todo paciente para avaliação diagnóstica e prognóstica. Qualquer momento que ele tiver sintoma, você tem que pedir um Holter também, tá? E é principalmente não só para arritmias ventriculares, mas lembrando da doença do nó sinusal e dos BAVs, que são muito frequentes na cardiopatia chagásica. O teste ergométrico também tem seu papel importante, sobretudo para avaliação do cronotropismo, e o teste cardiopulmonar no contexto do transplante cardíaco, para avaliar se o paciente tem hipertensão pulmonar e ver se o paciente tem indicação ou contraindicação ao transplante cardíaco. O estudo eletrofisiológico, o exame mais complexo, por sua vez, tem uma indicação forte na suspeita de bradiotaquiarritmia, quando os exames não invasivos forem conclusivos, e avaliação de síncope. E o mais importante, que é mais atual atualmente, claro, né? O que é mais atual é a ressonância. Esse exame
até pouco tempo atrás, não era muito utilizado no Chagas, mas trabalhos novos mostram que ele tem um importante papel para avaliação prognóstica, segmento e diagnóstico. Inicialmente, a ressonância ela tem uma grande capacidade de avaliar a função global, regional, os aneurismas e trombos, de uma forma muito mais sensível do que o eco. Provavelmente, com a ressonância, a gente vai ter um aumento diagnóstico de aneurisma apical e de trombo, o que pode reduzir os efeitos de tromboembolismo. Outra avaliação importante da ressonância no paciente chagásico é justamente a avaliação do VD. O eco tem uma dificuldade em relação à ressonância para avaliação do ventrículo direito. E foi visto nesse estudo de 158 pacientes com cardiopatia chagásica que 33% desses pacientes tinham disfunção de VD. E poucos deles com disfunção de VD isolada, em torno de 4%. Sabe-se que quando o VD é acometido, esse paciente morre mais, transplanta mais e tem maior risco de morte súbita. Além disso, a ressonância é capaz de encontrar a fibrose. E qual que é o papel de avaliar a fibrose? Para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, tá? De alterações estruturais na forma indeterminada. Vejam vocês que essa meta-análise de 205 pacientes com a forma indeterminada, 19% desses pacientes tinham alteração de realce tardio na ressonância. E outra coisa, às vezes, quando a gente não pensa em Chagas e a gente faz uma ressonância e encontra um realce tardio de padrão inferolateral, mesocárdico, ou transmural, ou difuso, a gente tem que sempre pensar na hipótese de Chagas. Então, a ressonância, se eu não fui atrás de Chagas, ela indiretamente pode sugerir o diagnóstico. O prognóstico também é uma forma importante da gente, a ressonância também é uma forma importante da gente avaliar o prognóstico desses pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica. Esse trabalho aqui, publicado na JACC em 2018, com 140 pacientes de forma prospectiva, avaliou comparando pacientes que tinham realce tardio e que tinham realce tardio e que não tinham realce tardio. Aqueles que tinham realce tardio tiveram em torno de 50% do desfecho primário, comparado com menos de 15% do outro grupo. E qual era o desfecho? Morte, TVNS e hospitalização. Outro exemplo da importância da ressonância na avaliação do prognóstico é um trabalho, inclusive feito por um médico do Dante Pazzanese, que foi publicado na JACC em 2018, em que a fibrose com uma extensão acima de 12,3 gramas apresenta um pior desfecho cardiovascular, seja na morte ou no desfecho combinado de transplante, morte súbita e indicação de CDI. Vejam vocês que há significância estatística na diferença entre os pacientes com menos e com mais fibrose. Por fim, as indicações, segundo a diretriz atual de 2023, para a indicação de ressonância magnética são todas ponderadas, porque os trabalhos ainda são iniciais. Contudo, são uma excelente ferramenta para a gente conseguir restratificar esses pacientes. Então, para o diagnóstico diferencial, para a avaliação funcional e morfológica desses pacientes, para a suspeita de Chagas, quando você vê uma alteração sugestiva, e previamente a procedimentos, principalmente para a indicação de CDI, para avaliar, porque um paciente com mais fibrose tem maior chance de arritmia maligna, e para ressincronizador, porque a presença de fibrose lateral ou septal já é considerada uma contraindicação relativa ao implante do ressincronizador. Outros exames estão a medicina nuclear e a TC e o CAT, justamente para excluir aqueles pacientes que têm dor torácica, a gente conseguir excluir uma causa de DAC, de doença coronariana. E, por fim, né, o prognóstico desses pacientes, já quase encerrando, vamos ver quanto tempo foi aqui. Em relação ao prognóstico. Sabe-se que o prognóstico do paciente com a forma chagásica, ele tem uma mortalidade em torno de 7,9% anual, ou seja, uma mortalidade bastante alta. E o principal estudo que avaliou o prognóstico nesses pacientes foi o estudo publicado em 2006 no New England, com 424 pacientes e segmento de 7,7 anos de pacientes com cardiomiopatia chagásica. Esse estudo que originou, de fato, o famoso score de RACE. Esse é um score que é muito recomendado pela diretriz atual, para que se estabeleça o prognóstico do paciente.
Ele avaliou nesses pacientes, né, que no estudo teve uma mortalidade em 7 anos de 30%, ele conseguiu avaliar uma área abaixo da curva de 0,84 no desenvolvimento e 0,81 na validação externa, o que é excelente para conseguir uma boa acurácia no prognóstico. Vejam vocês que aqui o score de Hasse foi validado externamente com uma área abaixo da curva sempre próximo de 0,8, e esse é de fato o score que é recomendado atualmente. Ele utiliza 6 critérios, sendo 2 deles clínicos, ou seja, sexo masculino e classe funcional 3 ou 4, e 4 dos outros fatores são relacionados aos exames complementares, que são eles, do menos para o mais complexo. Eletro, com presença de baixa voltagem, o Holter, com presença de TVNS, o raio-x, com presença de cardiomegalia, e o eco com alteração segmentar ou de contratilidade, ou hipocinesia difusa. Quando você tem um risco elevado, existe uma mortalidade em 10 anos de 84% por meio desse score. Ou seja, o score de Hasse é uma excelente ferramenta e bem validada para a gente estratificar esse paciente, inclusive pensando em terapias mais invasivas como o transplante. E terminando essa revisão de Chagas, né, o tratamento. O tratamento ele se baseia de 2 formas, etiológico e o específico para as manifestações clínicas. O tratamento etiológico, ele é uma parte importante da cardiomiopatia chagásica. Por quê? Porque ele reduz a parasitemia, altera a evolução da doença, aumenta a expectativa de vida e aumenta a qualidade de vida. Mas isso é mais importante, mais evidente nas formas agudas da doença em pacientes jovens e na forma indeterminada. Já os pontos desfavoráveis para o tratamento etiológico são justamente os efeitos adversos, a longa duração do tratamento, a redução da disponibilidade desses medicamentos e o baixo benefício nas formas crônicas. A gente tem 2 linhas de tratamento, o benzonidazol e o nifurtimox, sendo a primeira linha, o benzonidazol, pela maior eficácia e menor efeito colateral. O benzonidazol, acho importante isso, inclusive vocês que estão tendo contato com chagas agudas, saber qual é a posologia, né? A gente tem disponível de 150 miligramas, disponível pelo Ministério de Saúde, e na forma aguda é o dobro da dose. A gente usa 10 miligramas quilo dia, 2 a 3 vezes por dia, por 60 dias. Já na forma crônica, é metade dessa dose. Existem alguns esquemas alternativos quando o paciente tem um peso muito elevado, que a gente deixa 300 miligramas por dia, sendo que o peso dele é o tempo do tratamento, que o máximo do tempo do tratamento que pode ser utilizado é de 80 dias. Contudo, o problema, muito efeito adverso, né? Esses pacientes, 50% deles vão ter efeito adverso, sendo que 25% deles vão interromper precocemente. E quais são eles? Principalmente dermatológico, seguido de trato gastrointestinal com náuseas e vômitos, parestesia, artralgia, alopécia, insônia e depressão de medula. A gente só vai suspender o tratamento de fato em 4 casos. Em casos cutâneos muito graves, como síndrome de Steven-Johnson, polineuropatia, ageusia e, o mais importante, em depressão da medula óssea, que é manifestada por febre, adenomegalia e dor de garganta. Nesses casos, é obrigatório suspender o benzonidazol. E quando que eu falo, o paciente teve cura de fato ou não com o tratamento? Via de regra, a gente só vai falar que o paciente teve cura ou não teve cura quando o teste do PCR for negativo e a sorologia também negativa. Mas a sorologia demora muito para de fato se tornar negativa. E isso não importa para a gente. O que importa é que a parasitemia é reduzida. E o significado da redução da parasitemia é o que tem o significado para o tratamento da doença. E quando que a gente vai tratar esse paciente? A gente tem que definir muito bem, porque, como eu falei, existem muitos riscos e muitos benefícios. Então, a gente tem que pesar na balança. Segundo a diretriz atual de 2023 e a American Heart em 2018, a gente tem essas recomendações fortes para o tratamento etiológico. Crianças com infecção aguda, adolescentes e crianças também, com menos de 18 anos, mesmo que seja crônico, mulher em idade fértil para reduzir a transmissão vertical, pacientes com imunossupressão, seja transplante ou HIV, que tem reativação de Chagas, pacientes com acidente de material biológico e gestantes que evoluem com miocardite e meningoencefalite.
Por fim, a gente não tem indicação de tratar pacientes que já têm uma cardiopatia já avançada, seja C ou D. E só comprovando pela diretriz internacional da American Heart as mesmas evidências na recomendação de tratamento etiológico. Agora, em relação ao tratamento ponderado, como eu havia falado, ocorre nos pacientes com a forma indeterminada, que também as diretrizes de fora fazem a mesma recomendação. De onde vier a recomendação para tratar o paciente com Chagas positivo crônico, só que sem cardiopatia? Passando aqui rapidinho, né? Essa meta-análise essa meta-análise publicada em 2020, mostrou que o paciente que tratou de fato Chagas teve uma evolução para cardiomiopatia crônica em torno de 1%, enquanto o que não tratou evoluiu em torno de 2,3%, ou seja, mais que o dobro. Foi visto também em estudos pioneiros que a presença do parasita no coração estava associada a maior inflamação, e foi visto por esses dois estudos que o paciente com a forma crônica no ser humano mesmo, porque aquele outro estudo foi em ratos, né? Foi visto que em pacientes com PCR positivo, independentemente da forma da evolução da doença, ele já tem um pior desfecho, inclusive com 80% mais mortalidade. Então, o tratamento com benzonidazol, ele é eficaz para reduzir essa parasitemia e provavelmente evitar a progressão dessa doença. Agora, os pacientes já com cardiopatia crônica avançada já não têm indicação de fazer esse tratamento etiológico. Foi o que mostrou o estudo BENEFIT, o estudo que mostrou a eficácia e o benefício do tratamento com benzonidazol na cardiomiopatia chagásica crônica. E, no final, depois de avaliar 2.854 pacientes por 5,4 anos de forma prospectiva, não houve diferença no paciente com a doença instalada no coração por conta do Chagas. Vejam vocês aqui que o desfecho primário, que incluiu morte, arritmia, implante de CDI, não teve alteração. O que houve alteração no estudo foi justamente a redução da detecção do parasita no sangue. Houve uma queda de detecção de PCR de forma significativa, sendo que no Brasil isso foi mais significativo ainda. A gente teve uma redução da PCR, da negativação, né, e de 7 vezes superior aos outros países em que o estudo foi realizado. Claro, esse estudo é um estudo bastante polêmico, né? Porque o Anis Hassi, ele queria fazer um estudo que fosse com pacientes sem cardiopatia muito avançada, mas esse estudo já tinha pacientes com uso de diurético, FA, com fração de ejeção reduzida, teve pacientes que não completaram follow-up, teve pacientes que não completaram o tratamento. Então, esse resultado negativo desse estudo ainda continua sendo bastante discutido, né? Como aqui a gente consegue ver também nessa avaliação, que no Brasil, por ter maior eliminação do parasita, houve quase um benefício de redução de mortalidade nesses pacientes, né? E também houve uma redução também de hospitalização de forma significativa nos pacientes com benzonidazol. E é o que se refere outros estudos em que houve redução da morte com benzonidazol no paciente com Chagas crônico cardiológico, mas esses estudos foram menores, então não foram levados em consideração na nossa atual diretriz. E terminando aqui, para não me alongar muito mais, tá? Já estamos completando quase 1 hora, o tratamento específico para cardiomiopatia chagásica. A gente tem que tratar a tríade da morte, né? Inicialmente, A e C a gente trata como extrapolação dos estudos de insuficiência cardíaca de outras etiologias. O que muda na nossa diretriz de 2023? Ele acabou puxando muitas das recomendações das diretrizes internacionais. Contudo, o que ele recomenda? Que as indicações de tratamento se iniciem para quem tem fração de ejeção menor que 55%. E quanto menor a fração de ejeção, maior a recomendação. Outra recomendação da diretriz é que aquela tendência da gente sempre tentar otimizar o máximo possível do tratamento, talvez ela não seja possível no chagásico, porque geralmente esse paciente tem uma PA limítrofe com frequência cardíaca limítrofe. Lembrando que esses pacientes têm um pior prognóstico se comparado com outras etiologias. Aqui é da diretriz nossa, de 2023,
O que muda em relação às diretrizes internacionais? Primeiro, o inibidor de SGLT2, que ele tem baixa recomendação, porque não tem nenhum estudo com paciente chagásico, e o Entresto, que na diretriz americana tem indicação 1, ele tem baixa recomendação nos pacientes chagásicos pela falta de estudo. E a amiodarona, que é a droga de escolha na arritmia dos pacientes chagásicos, ela tem uma recomendação maior do que em outras etiologias. Em relação ao Entresto, esse daqui é uma análise de subgrupo do Paradigm, né, que foi o estudo do Entresto com enalapril. Foi visto que houve sim um benefício do Entresto nos pacientes chagásicos, só que sem significância estatística. É por isso que atualmente está ocorrendo estudo Parachute, que compara o enalapril com o Entresto no paciente chagásico com ICFER, e que inclusive o Dante está participando, só que a gente ainda não tem o resultado desse estudo. O transplante também é um tratamento muito eficaz na doença chagásica, tem um excelente prognóstico e, contudo, tem como complicação a reativação da doença de Chagas. Por isso, existem algumas recomendações para evitar que haja essa reativação da doença de Chagas. Ou seja, a recomendação é que a dose de imunossupressão seja sempre a menor possível nesses pacientes. A tromboembolia também é uma manifestação clínica que exige tratamento na cardiopatia chagásica. Na diretriz atual de 2023, a anticoagulação é recomendada para os pacientes com FA e Chades-Vasque maior ou igual a 2, presença de trombo mural ou presença de AVC prévio. Essa indicação de anticoagulação com FA apenas com Chades-Vasque elevado, ela é bastante criticada, né? Principalmente nos congressos, inclusive no nosso setor do Dante. Por quê? Eu havia falado que os pacientes com Chagas, eles têm 70% mais chance de ter AVC. Então, nesses pacientes, deveria ser indicada anticoagulação na presença de FA, independentemente do Chades-Vasque, sabendo que a principal causa de AVC na América Latina é a doença de Chagas. Existem estudos prévios que tentaram avaliar a incidência de AVC na doença chagásica, né? E também tentar encontrar um score para conseguir prevenir o tromboembolismo na doença de Chagas. Esse estudo foi o estudo do Fiocruz, realizado em 2008, prospectivo, com N de 1.000 pacientes, né? Com segmento de 5,5 anos, cujo desfecho foi o AVC cardioembólico. Foi visto que a incidência de AVC foi de 3%, com incidência anual de 0,56%, e os pacientes que usaram o Marevan não tiveram AVC, apesar de ter um sangramento aumentado. Foi encontrado nesse estudo 4 fatores que aumentariam a chance de AVC, que seria a disfunção sistólica, que aumentou em 13 vezes a chance do AVC, o aneurisma apical, que aumentou 2 vezes, a alteração de repolarização, que aumentou em 2 vezes, e a idade, acima de 48 anos. A partir disso, foi criado o score de Fiocruz, em que, a partir dessa pontuação, uma pontuação acima de 4,5 estaria indicado o uso do Marevan. Essa recomendação, o uso desse score, era recomendado como a recomendação 2A nas diretrizes prévias de 2015, mas na diretriz atual isso não é mais recomendado. Por quê? Porque o estudo não tem validação externa. Segunda coisa, quem realizou a diretriz acredita que a pontuação para disfunção sistólica ela é muito baixa, eles deveriam ter pontuado mais por meio da regressão logística. Além disso, incluiu pacientes com a forma indeterminada da doença de Chagas, que são pacientes que têm uma sobrevida igual à população geral. Então, eles acham que esse score está bastante defasado e não recomendam mais a utilização do mesmo. E, terminando aqui a aula, né, o último pilar de morte do paciente chagásico é a arritmia, que no paciente chagásico tem algumas particularidades, sobretudo devido à presença de desautonomia e alta prevalência de arritmia ventricular. Tudo isso, inclusive, pode ser deflagrado por conta dos distúrbios hidroeletrolíticos desse paciente, por conta da IC, que é bastante importante neles. E como é que a gente vai tratar em relação à profilaxia de morte súbita primária, que que é o maior medo e a maior causa de mortalidade dos pacientes chagásicos? Infelizmente, a gente não tem estudo, até porque é uma doença negligenciada, que mostre de fato qual é o tratamento mais eficaz para a profilaxia primária de morte súbita.
As evidências que a gente tem da amiodarona são bastante escassas e algumas meta-análises antigas, de 1997, mostraram uma redução modesta da mortalidade com o uso da amiodarona, né? Principalmente naqueles pacientes com disfunção ventricular de VE e TVNS. Já em relação ao CDI para profilaxia primária, não tem estudo na cardiomiopatia chagásica. O que a diretriz sugere é que esses pacientes podem ser reestratificados a partir do estudo eletrofisiológico. A partir do momento que o paciente tem disfunção e é submetido a um estudo eletrofisiológico que mostra indução de arritmia, aí, segundo estudos, existe uma maior recomendação do implante de CDI. Mas aquela recomendação para as cardiomiopatias gerais de indicar CDI com fração de ejeção menor que 35 não é verdadeira na cardiomiopatia chagásica. Tanto é que está ocorrendo um estudo que chama CHAGASIX, que está comparando a profilaxia primária com a amiodarona em relação ao CDI. Eu conversei com uma equipe que está realizando esse estudo, né, que inclusive já foi mandado para a revista e está aguardando a aprovação. Eles falaram que esse estudo não vai ter um bom resultado, porque ele teve um N 50% inferior do que foi calculado, então não vai ter um poder estatístico e, portanto, a gente não vai ter essa resposta muito cedo. Qual é o tratamento ideal da profilaxia primária? Esse daqui é o fluxograma, então, dos pacientes em relação à profilaxia primária. A gente vai indicar o tratamento com o antiarrítmico, né? Para os pacientes com função preservada, só se eles tiverem uma arritmia com alta densidade ou se for sintomática. Já os pacientes com disfunção têm uma alta recomendação do uso da amiodarona, se ele for sintomático, e menor recomendação se ele não tiver sintoma. Em relação ao CDI, a recomendação que a diretriz traz é ponderada e é para os pacientes que são sensibilizados com o estudo eletrofisiológico. E o último slide aqui, né, o penúltimo slide, em relação à profilaxia secundária. Essa sim, não temos dúvidas, extrapolando da meta-análise dos estudos que avaliaram CDI na profilaxia de morte súbita, né, de forma secundária, a gente extrapola e indica com recomendação 1 para aqueles pacientes que têm morte súbita abortada e indica para aqueles pacientes que têm TV sustentada com fração de ejeção menor que 40%. Aqueles com fração de ejeção preservada, ainda há a dúvida entre amiodarona e CDI. Terminando, então, em relação às indicações do marca-passo, são muito semelhantes às outras cardiopatias, né? A diferença é que tem alta prevalência de doença do nosso sinusal e BAVT. Em relação à FA, a prevalência nos pacientes chagásicos em relação à população em geral é 2 vezes superior, mas o tratamento é a mesma coisa em relação às outras cardiopatias. E em relação à ablação de TV sustentada, ela é indicada sobretudo para aqueles pacientes que são refratários ao tratamento ideal, ao tratamento otimizado, desculpa. E para os pacientes que apresentam tempestade elétrica também é uma possibilidade. Encerrando a aula, então, né? Desculpa prolongar até demais. O que a gente tem que levar para casa? É que essa é uma doença negligenciada, existem poucos estudos randomizados. Vocês viram aí que da parte da arritmia, quando fez estudo, não conseguiu de fato ter o N que a gente queria. Então, tudo que a gente tem é muito extrapolado de outras cardiopatias. Apesar da redução da prevalência atual, ainda existe alta morbimortalidade que causa impacto nos países, inclusive desenvolvidos. Existe uma grande importância no diagnóstico dessa doença, até porque na forma aguda indeterminada existe a indicação do tratamento etiológico para mudar o rumo da doença. As diretrizes novas recomendam fortemente, assim, de forma ponderada atualmente, mas novos estudos estão saindo para a recomendação com mais forte evidência do uso da ressonância para diagnóstico, prognóstico e tratamento. Em relação ao tratamento clínico, ele deve ser sempre o mais otimizado possível para reduzir a tríade da morte da doença de Chagas, que é a morte súbita, IC e tromboembolismo, tendo como, quando for refratário, o transplante como tratamento possível e eficaz. Então é isso, gente. Desculpa me prolongar um pouco, mas é um assunto extenso, então eu tentei dar uma resumida com base nas novas diretrizes e agradeço muito. Ô, Plínio, parabéns pela aula, cara. Muito, muito, muito boa. Tô olhando aqui o chat, o pessoal já tá mandando vários elogios aqui referentes à sua aula. Eu também queria parabenizar. Acho que você transitou muito bem
sobre o tema inteiro, conseguiu passar as informações com muita clareza, acho que foi muito proveitoso para todos. Pessoalmente falando, foi muito proveitoso, eu tirei algumas dúvidas aqui na tua apresentação, inclusive. Quanto pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar no chat ou pode levantar a mãozinha aí, e aí a gente vê se é possível abrir o microfone para vocês estarem fazendo a pergunta ou mandando chat aí também, que a gente tem acesso aqui. Queria fazer um comentário curioso, porque lá no início você comentou do sinal de Romanin, e nesse caso que a gente estava comentando que a gente teve aqui, é curioso que a paciente no início do quadro, ela conta que ela teve uma suposta celulite periorbitária, que aí posteriormente, né, ventou-se a suspeita de que poderia ter sido, na verdade, o Romanin, e isso foi um dos Uhum, motivos para se pensar no diagnóstico, no caso dessa paciente que a gente teve contato recente. Então, realmente, tem uhum. que ser meio Sherlock Holmes aí na investigação, porque se confunde, né, a doença no início ali, e se você Exatamente. Um não quadro bem pensar, não específico, faz. né? É, Uhum. exato. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui o chat. Eu tô vendo. O pessoal Plínio, mandou. parabéns aí pela apresentação, tá? Realmente foi uma bela revisão sobre doença de Chagas e é, a gente, na arritmia, o paciente chagásico, ele é extremamente desafiador, né? Em função da desautonomia. Você tenta tratar, não consegue otimizar a dose de beta-bloqueador, enfim, quando ele começa a fazer arritmia, você vai para a ablação, em função das fibroses, você trata um foco aqui, daqui a pouco ele sai do endocárdio, vai para o epicárdio. Enfim, geralmente são ablações extensas, difíceis de serem executadas, sem falar no portador de desfibrilador, que acaba muitas vezes também sendo difícil a programação, porque a TV geralmente é um pouco mais lenta. Se for um paciente mais jovem, você fica ali colocando terapias mais baixas, mas aí ele acaba sendo ativo e pode ter choque inapropriado. Então, realmente, Chagas é uma doença extremamente desafiadora na cardiologia e é uma pena ser tão negligenciada, né? Porque a gente poderia ter mais estudos, mais atenção da indústria e, consequentemente, trazer mais qualidade de vida aí, no tratamento, com um tratamento melhor para esses pacientes. Uhum. Não, com certeza, né? A gente vê que os estudos atuais, principalmente esse Chagas que estava sendo bastante esperado, que ainda não foi publicado, mas a gente vê que não consegue o N. O próprio estudo Benefit também foi um estudo que acabou a dosagem de PCR no meio do estudo, não tinha disponibilidade da dose do benzonidazol, então é bem difícil fazer estudo com Chagas, né? Então infelizmente, se tivesse um apoio da indústria, né, talvez a gente tivesse mais avançado no tratamento de Chagas, né? Ô, Plínio, ali na anticoagulação, tem alguma orientação quanto ao uso dos anticoagulantes de ação direta ou é Marevan mesmo? Tem algo específico nesse sentido? Acho que o Então, Jonathan a até gente acabou de acaba, mandar essa mesma pergunta aí no chat. uhum. A gente acaba extrapolando, né? A diretriz mesmo fala que pode ser tanto o Marevan quanto os DOACs, né? Sem problemas, a gente acaba extrapolando e não se viu até agora na literatura um pior desfecho com o uso dos DOACs. Em relação, só agora trazendo um pouco da vivência lá do ambulatório, a gente critica um pouco essa exclusão do uso do score de Fiocruz pela diretriz, né? A única evidência que a gente tem é um estudo que não é dos melhores, é um estudo que já é antigo, sem validação, mas é o único estudo que a gente tem para uma profilaxia de tromboembolismo, que é uma complicação importante. Então, no nosso setor, o que que a gente faz? A gente usa o score meio modificado, né, do Fiocruz, a gente anticoagula aqueles pacientes que têm aneurisma de ponta e que têm disfunção, independentemente da idade. Esses pacientes a gente acaba anticoagulando mesmo não estando na diretriz, né? Legal. Ali nos efeitos colaterais que tu botou do benzonidazol, a gente viu isso na prática também. A paciente queixou muito de sintomas do trato gastrointestinal. E aí foi sugerido por uma colega, eu nem lembro aqui agora para falar o nome da colega que sugeriu, mas acho que ela leu ali e viu que poderia usar prometazina
pro alívio desses sintomas e realmente deu muito certo. Depois que começou a prometazina, a paciente tolerou muito bem o tratamento. Ela já está agora com mais de 30 dias ali do mesonidazol e não tem Uhum. reclamado mais de nada. Então, achei esse relato curioso também. Bom, é isso. Eu não sei se alguém quer mais pergunta, alguém quer mandar ou que alguém quer falar aqui também. Acho que pode levantar a mãozinha que a gente abre aqui para alguém mais falar. Se não, acho que a gente encerra, né, Marcos? É isso aí. Agradecer. Agradecer Agradeço. novamente aí ao Plínio por toda a disponibilidade, agradecer à plateia também, todo mundo aí que prestigiou aqui a apresentação do Plínio, agradecer a Socerão também pelo convite, na figura do Marcos aí, principalmente como nosso Nossa. presidente. E é isso. Quer falar alguma coisa aí, Marcos? Fechar? Na verdade, é só reforçar, né? Agradecer aí a todos, especialmente você, o Plínio. Convidar já, antemão, o Plínio para participar do nosso congresso, que acontecerá em novembro. A gente tem se organizado e tem feito realmente um congresso de qualidade, como a gente conversou no início aqui na sala, né, no chat. E vamos aceitar sugestões, vamos dizer assim, para o nosso próximo clube de revista. E acho que foi muito bom a apresentação, foi muito boa a interação aqui também, com os elogios à apresentação. E acho que é isso, né? Plínio Considerações finais, Plínio? tá convidado para voltar mais vezes, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, hein? E olha que em novembro eu apareço aí. Se Deus quiser. Valeu então, Plínio. Obrigado, Valeu, obrigado a galera. todo mundo. Valeu, Boa obrigado, noite aí, Boa galera. obrigado Bom pelo noite. Tchau, descanso. convite. tchau. Valeu. Nada. Tchau.